Tu já ficou acordado às 2 horas da manhã repassando o dia? Não o dia em si, mas as pessoas. O chefe que foi injusto, o amigo que sumiu, a família que não te entende. E aí tu repassa cada cena, cada fala, cada momento que as coisas saíram dos teus trilhos. E o estranho é que no meio disso tudo tu se sente culpado. Como se fosse culpa tua ter chegado até aqui. Mas aí o dia seguinte chega e nada muda. Meu nome é João, eu sou médico residente em psiquiatria e hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma coisa que eu vejo o tempo todo na clínica. O cara que sente culpa de tudo, mas que não age em nada. E por que isso acontece? Tem um tipo de paciente que aparece no consultório e de cara tu percebe que ele não é desorganizado. Não é irresponsável no sentido que a maioria imagina. Ele pensa muito, ele tem consciência, ele sabe nomear cada erro que cometeu, cada escolha que tomou mal, cada janela que ele deixou fechar. E quando eu pergunto o que tu fez de diferente essa semana, ele olha pra mim sem resposta. O problema é que o que parece reflexão nesse caso é ruminação. E as duas coisas funcionam de formas bem diferentes. Reflexão chega em algum lugar. Ela termina num ponto diferente de onde começou. E a ruminação gira. Tu sai do mesmo lugar onde tu entrou, só que mais cansado. O cara que rumina, ele fica preso num loop de culpa que não conecta a ação nenhuma no fim. Ele sente o peso todo daquela situação e confunde isso com tá fazendo algo a respeito dela. Mas ele não tá, ele só tá sofrendo. O que não é a mesma coisa. Ruminação crônica tem consequência clínica real. Ela aparece consistentemente como um fator de manutenção em depressão e ansiedade, por exemplo. E não porque seja intensa, mas porque ela substitui o processamento que levaria a alguma mudança. O cara que pensa que está resolvendo porque está pensando muito, mas ele não chega em lugar nenhum, o pensamento está em círculo. Ele para de entender o que está acontecendo para simplesmente ficar pensando sobre o que pode acontecer. E aqui eu acho que dois conceitos ajudam bastante a entender. O primeiro é o de Albert Bandura, um psicólogo de Stanford. Ele passou décadas estudando o que a gente chama hoje de autoeficácia. E não é autoestima, não é autoconfiança, tá? Autoeficácia é muito mais específico que isso. Autoestima é como a gente se avalia de forma geral. Autoeficácia é a nossa crença de que, numa situação em específico, a gente consegue executar o que precisa ser feito. Uma pessoa com autoeficácia baixa, num contexto específico, pode agir. Ela até age, mas age esperando que não vai adiantar. E quando não adianta, isso confirma o que ela já suspeitava. Ela age de um lugar que já antecipou o próprio fracasso. E o segundo conceito vem de Julian Rotter, nos anos 60. É o locus de controle. Quando o locus é externo, a gente atribui os resultados da nossa vida a coisas que estão fora do nosso alcance. Sorte, comportamento dos outros, o contexto, o próprio sistema. O nosso esforço na leitura interna pesa pouco sobre o que acontece na vida. E esses dois não são a mesma coisa, mas eles andam juntos nesse mesmo padrão. A pessoa acha que não consegue executar bem, e mesmo que conseguisse, acha que não mudaria muito de qualquer forma. É uma combinação que trava a pessoa. E o que torna isso difícil de perceber é que esse estado se parece muito com humildade, com o próprio realismo. A pessoa fala: eu sei que eu errei, eu sei que eu tenho problemas. E realmente, é tudo verdade. Mas esse reconhecimento não está conectado a nenhuma ação no final. A pessoa simplesmente sofre pelo erro. E isso acaba virando substituto de fazer algo a respeito. O custo disso não aparece simplesmente de uma vez na vida, é muito lento. Tu não acorda um dia e percebe que perdeu 5 anos reclamando. Tu vai notando aos poucos que o teu projeto continua parado, que a conversa que tu precisava ter nunca teve, que a situação no trabalho tá igual há muito tempo. E a explicação que tu tem para cada uma dessas coisas sempre tem um denominador parecido. Tava fora do teu controle. O que a pesquisa de Bandura apontou em vários contextos diferentes é que pessoas com alta autoeficácia não necessariamente têm menos obstáculos. Elas interpretam o obstáculo de forma diferente. E aqui está o ponto principal. Quando algo não funciona, a leitura é o que eu ajusto para essa pessoa. E não simplesmente porque eu me esforcei à toa. Isso muda totalmente o que vem depois. Quem lê o obstáculo como uma informação tende a tentar de novo com algum ajuste. Mas quem lê como confirmação de que o esforço não adianta, tende a não tentar de novo. O obstáculo em si, ele pode muitas vezes ser idêntico, mas o que muda é o que a pessoa faz com ele. 5 movimentos concretos e não motivacionais. Vamos lá. Primeiro, separa a tua culpa da responsabilidade. Culpa é uma emoção. Responsabilidade é o que tu faz a seguir. As duas coexistem, mas elas não são a mesma coisa. O problema aparece quando a pessoa sente culpa, interpreta isso como eu tô assumindo responsabilidade e para por aí. A pessoa reconheceu, a pessoa sofreu, pronto. Culpa sem ação seguinte não é responsabilidade, é só sofrimento sem nenhuma função. Quando tu perceber que tá nesse loop, uma pergunta que ajuda a sair é: o que eu posso fazer nas próximas 24 horas que tá dentro do meu alcance?
Não o que tu já deveria ter feito, não o que o outro deveria fazer, o que tu pode fazer agora, com o que tu tem. Parece simples e é, mas a pergunta muda o tipo de coisa que tu tá processando no teu cérebro. Sai de reconstruir o passado e vai para o que é possível agora. Só isso já interrompe o loop por um momento, e às vezes é apenas um momento que preciso para tu sair desse círculo. Segundo, o círculo de controle. Epiteto, um filósofo estoico, separou o mundo em duas categorias: o que depende de você e o que não depende. A psicologia cognitiva chegou num lugar parecido séculos depois, sem saber que ele já tinha estado lá primeiro. Na prática, a gente pega uma folha e divide em duas colunas. Na primeira, o que está sob o teu controle nessa situação, as tuas ações, o que tu diz, como tu responde, o que tu pensa, o que tu decide fazer ou não. E na segunda, o que não tá, o que o outro pensa, como ele vai reagir, o timing da tua decisão, e tudo isso vai ficar na coluna 2. Tu pode até se importar com essa coluna 2, isso não tem nada de errado, mas tu só pode agir na coluna 1. E esse exercício parece óbvio demais, mas aí a pessoa acaba achando isso e não faz. O problema é que na prática, a maioria do sofrimento que eu vejo vem de tentar resolver coisas que estão na coluna 2. A pessoa gasta energia tentando controlar a percepção do outro, a reação do outro, o resultado de algo que não está na mão dele. E quanto mais energia vai para lá, menos sobra para agir onde a ação tem algum efeito. Terceiro, gera evidências, não argumentos. E aqui que está um mecanismo que Bandura identificou como central para a gente reconstruir a autoeficácia. Experiências de domínio. A autoeficácia não muda porque a gente se convence de que é capaz. Ela muda quando a gente age e o resultado aparece, mesmo que pequeno. Mesmo que o resultado seja só eu disse que eu ia fazer e fiz. Enquanto tu ficar tentando se convencer pela via do argumento, a crença ela não atualiza, porque ela não tem nenhum dado novo. O que atualiza a crença é a ação concluída. E isso tem uma implicação prática direta. Escolhe uma área onde tu sente baixa agência. Age ali essa semana, de um jeito pequeno e completo. Não tipo, vou reformular o mundo, mas sim, vou começar a fazer alguma coisa. Feito isso, todos os dias, ou sempre que tu te programar, tu tem uma evidência pro teu cérebro. Uma evidência de que tu consegue fazer. E evidências empilhadas mudam a leitura interna de uma forma que argumento nenhum consegue. E o quarto ponto é quando o problema realmente depende do outro. Tem um desvio que acontece quando a ideia de foca no que a gente controla é aplicada sem cuidado. Ela vira uma desculpa para não confrontar situações que realmente dependem de outra pessoa. Às vezes algo depende do outro, realmente. O chefe que não dá retorno, o parceiro que não se compromete, o colega que trava o teu processo. E reconhecer isso não é locus externo, é leitura precisa da situação e que tu precisa fazer. O problema aparece quando o reconhecimento vira ponto final. Isso depende dele. Sim, isso pode ser verdade. Mas ainda assim, isso te deixa espaço para ação. Tu pode pedir o retorno para o chefe. Tu pode ter a conversa que está sendo evitada. Tu pode estabelecer um limite para aquela pessoa. Tu pode decidir sair simplesmente do ambiente. E nenhuma dessas ações muda o comportamento do outro. Mas todas elas são ações reais dentro do teu alcance e que deixam o poder dentro de ti. Agência não significa que tudo depende de você. Significa que mesmo quando muito não depende de você, tu ainda procura o que está na tua mão. E quinto ponto, registra o que funcionou. No final do teu dia, escreve coisas que tu fez e que tiveram algum efeito no teu dia. E não precisa ser algo grande. Pode ser tipo, mandei o e-mail que eu estava adiando, eu fiz aquela caminhada que eu precisava fazer, eu tive a conversa que eu precisava ter. O objetivo não é gratidão, tá? É calibrar o que tu tá registrando no teu cérebro. Quando alguém tá num loop de ruminação, o cérebro tende a filtrar seletivamente. Ele registra muito o que deu errado, o que está fora do controle, o que ainda não foi resolvido. E esse exercício força o contrário, um registro deliberado do que tu fez e teve resultado. Com o tempo, esse hábito cria um arquivo na tua cabeça. Tu começa a ler dados de que o teu esforço realmente produz algum efeito, como um histórico da tua vida. E é esse histórico que Bandura identificou como a fonte mais robusta de autoeficácia. Não o que tu acredita sobre si mesmo, mas o que tu já viveu fazer. Aquilo que eu falei antes, né? Culpa e responsabilidade muitas vezes se parecem porque as duas envolvem reconhecer que algo está errado na tua vida. Mas elas ficam por aí. A culpa para no reconhecimento. A responsabilidade pergunta o que vem depois disso. E se tu chegou até aqui reconhecendo situações que são tuas, provavelmente tu não tem falta dessa autoconsciência. O que falta é uma ação pequena, fechada, que esteja dentro do teu alcance agora e que tu consiga completar essa semana. Porque é a partir daí que o teu senso de agência começa a se reconstruir. Com a evidência. A evidência de que tu consegue, aos poucos,
mudar a tua vida. Te agradeço por ter assistido esse vídeo. Se tu curtiu, curte aqui embaixo, se inscreve no canal e eu te vejo num próximo vídeo. Grande abraço e até a próxima. Valeu!